Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Remute, volume 27, nesta sexta-feira, 23 de setembro de 22. E aí, Chiesa? Caraca, 27, hein, Marcelo? Estão arrebentando aqui. Cuidado com essa idade, 27, né? Tem Por um, quê? tem É um um mau número estigma, né? cabalístico? Não, tem a síndrome no 27 lá, né? Muitos Ah, artistas do ali. rock and roll, é verdade. Tem que Não tomar pode cuidado. morrer. Se passar do 27, não morre mais. É verdade. Legal. Legal Muito demais. bom. O pessoal tá Ó, chegando aí. já temos o DJ, já está aí na área. Tem um monte de amigo meu que falou que ia participar hoje também. Quero só Opa, ver. legal. Hoje vai ter, pelo menos, várias curtinhas aí, várias histórias não muito longas hoje. Ah, legal. Eu tenho um monte de recadinho aqui para dar para hoje, viu, Marcelo? Opa, vai começando então. Então vamos lá, hoje, dia 23 de setembro, lembrando que faltam apenas 99 dias para terminar o ano, né? Olha Apenas, só, ó, 99, hein? apenas 99 dias. E 99 remete a um assunto que eu vou falar a semana que vem, que era até para falar hoje, mas ia ficar muito assunto para hoje. Semana que Ah, vem a gente lembra do número 99. 99, vamos, o que será que vem no 99, hein? E tem uma outra coisinha também que é um recadinho. Faltam 58 dias para a Copa do Mundo do Catar. Quem está ligado aí na telinha, o Brasil agora está jogando contra a Gana. Está 3-0 e o jogo está ali. Estou de olho aqui, 25 minutos aqui ainda. Muito Então, bom, muito bom. 58 dias para a Copa do Catar e a gente lembrando também que hoje, dia 23, a passagem aí do dia 22 para o dia 23 foi o início da primavera, né, no hemisfério sul, né? Lembrando que esse momento aí dessa passagem da primavera é o solstício, ou melhor, solstício não, é o equinócio da primavera, né? Acontece exatamente quando o Sol está passando ali bem em cima da linha do Equador, por isso que às vezes essa data ou esse horário muda. Então a gente entrou na primavera efetivamente às 22 horas e 4 minutos do dia 22 de ontem, né? E passa a E ser o dia igual à noite, né? Pelo menos. exatamente. E nos dois hemisférios você tem a mesma duração, né? Porque o Sol está passando bem em cima da linha do Equador. Então você tem os dias do hemisfério sul na mesma proporção ali do período de dia do hemisfério norte, né? Legal, legal. E conforme o Sol vai se inclinando mais ali para o sul, né? A gente vai tendo os dias maiores que a noite, e isso daí, esse processo ele atinge o máximo ali no dia 21 de dezembro, quando encerra a primavera e começa o verão. Você que E gosta aí, bastante desses assuntos de astrologia, né? e aí chegamos no solstício, né? Quando chegar justamente nesse momento, chega no solstício, no caso aqui de verão e lá no hemisfério norte de inverno, né? Aí sim é onde a gente tem o maior dia do ano, né? E Maior no hemisfério incidência. norte o menor. Exato. E aí tem uns outros recadinhos aqui também de dias nacionais e internacionais. Tem muita comemoração hoje, né? Comemoração, celebração e também aqueles assuntos que a gente pauta como dia fundamental de algum assunto, exatamente para a gente poder ter aquele momento de reflexão. Então, hoje é Dia Internacional da Linguagem dos Sinais. Aqui no Brasil, a linguagem dos sinais é chamada de Libras, né? Língua brasileira de sinais. Então, é uma celebração aí para. A gente já tá bastante inclusivo com esse assunto, a gente vê muita coisa que quando a gente era pequeno a gente não via, né? Mas em peça de teatro, propaganda política, pelo telefone para você fazer acesso a algum serviço. Hoje você tem bastante acesso realmente para os deficientes auditivos, né? Então, Sim. tem aí o Dia Internacional da Linguagem. Também é Dia Internacional da Celebração Bissexual, que tem a ver também com os movimentos LGBT, né? Dia Internacional da Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, né? E aqui no Brasil, a gente tem um monte de celebração. É o Dia do Técnico Industrial, Dia da Ikebana Sangetsu, Dia do Soldador, Dia Nacional do Sorvete, Dia da Mulher Bancária, Dia dos Filhos e Dia dos Agentes de Autoridade de Trânsito.
Muito bem. Muito dia hoje, hein? É muita celebração. Fora que Três Corações também está aniversariando hoje, a cidade mineira de Três Corações, né? E o município de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Então, abraço aí para os são bentinos e o pessoal de Três Corações também. E boa tarde ao Luciano, que acabou de chegar aí, dando uma boa tarde para a gente. Aí, Luciano. Muito bom, deixa eu então já emendar a primeira história aqui. Manda. A primeira vai ser uma história tripla. Já vou de uma vez lançando 3. E vão ser 3 na mesma área. Vão ser 3 na área dos transportes bélicos. Né? Então, são uma coincidência aí de agenda. Nós temos 3 datas relacionadas aí. E a primeira, vou colocar na tela agora. Esse aviãozinho aí. Está fazendo aniversário. Dia 21 de setembro de 1942, foi o primeiro voo do Boeing B-29 Super Fortaleza, Super Fortress. Ele era um bombardeiro com 4 motores a hélice norte-americano e que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra da Coreia. A ideia do projeto dele era poder lançar bombas de uma alta altitude, né, muito alto, e também podia usar em baixa altitude com bombas incendiárias e lançamento de minas navais. Né? Inclusive, foi um B-29 que lançou as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Foi esse cara. Inclusive, foi o da direita, né? Eu já vou falar dele, né? Bom, já aproveitando a foto aí, a esquerda é um B-29 em voo, né? E a direita é justamente o próprio B-29 que lançou a primeira bomba atômica em Hiroshima, apelidada de Little Boy, e o nome do avião é Enola Gay. Né? Isso que eu ia falar, que eu tinha a referência que era o Enola Gay. Falei, pô, parece o Enola Gay. Né? E é um B-29, né? É um B-29, um modelo específico para levar a bomba nuclear, mas é um B-29 modificado. Até procurei aqui rapidinho, falei, pô, vou mandar para Marcelo a foto do Enola Gay, porque é o mesmo padrão, é o mesmo avião, né? Claro. É ele mesmo, né? É o Enola Gay, é um B-29. Ele usava, na época, né, a última palavra em tecnologia, ele tinha cabine pressurizada, o que não era comum à época, e tinha um sistema de controle de tiro, né, de fogo, controlado por computador analógico ainda, mas permitia que 2 pessoas, né, 2 artilheiros, controlassem 4 torres de metralhadoras remotas. O custo de projeto e construção desse cara, do B-29, foi o mais caro da Segunda Guerra Mundial. Na época, custou 3 bilhões de dólares. A dinheiro de hoje, chegaria a 45 bilhões de dólares. E isso excedeu, inclusive, o custo do projeto Manhattan, que é o projeto que criou a bomba atômica, né? E ele se aposentou em 21 de junho de 1960, depois da construção de 3.970 unidades dele. E aí você tem a foto aí do B-29, tem uma vista mais superior, mais bonita, e justamente o Enola Gay, que lançou a primeira bomba atômica. E ele tinha que ter uma autonomia de voo muito grande, né? Porque ele tinha que atravessar com todo esse peso, com bombas e não sei o que, ele tinha que atravessar o Pacífico inteiro, né? Ele tinha que ter uma boa autonomia. Não sei se ele tinha reabastecimento em ar ou não, eu não fiz essa pesquisa, mas de qualquer maneira. Então, pelo que eu sei, ele abastecia quando ia para fazer alguma missão assim na Ásia, ele tinha a base do Havaí, né? Para isso que servia também a base do Havaí. Uhum. Para não ficar muito longe, né? Bom, em seguida já vou emendar para um outro cara que foi lançado, um avião também, que foi lançado em 21 de setembro também, mas de 1964. Já vocês vão ver como é muito mais moderno. É o primeiro voo do XB-70 Valkyrie, da North American Aviation. Esse é um protótipo de um bombardeiro estratégico nuclear supersônico, que seria depois o B-70. Né? Então, o XB-70 é a versão protótipo dele, para fazer uma prova de conceito, né? Antes da produção do B-70. Ele tinha 6 motores, né? Não 4, que nem o que a gente acabou de ver, né? E a jato, né? E ele era capaz de voar milhares de quilômetros e com uma velocidade acima de Mach 3,
ou seja, a velocidade máxima dele era 3.310 km por hora, voando a 21 mil metros de altitude. A ideia disso é ser imune aos aviões de interceptação que existiam na época, os caças, né? Os caças, A ideia é que a velocidade tornaria ele ser difícil de ser visto pelos radares, e alta velocidade e altitude eram superiores a quaisquer aviões de caça soviéticos da época, que era o principal inimigo. Só que teve um detalhe, né? Com o lançamento dos mísseis terra-ar soviéticos no final da década de 50, essa vantagem já começou a diminuir, porque os mísseis terra-ar conseguiam chegar nessa velocidade e nessa altitude. Então, a ideia começou a ser voar abaixo do nível dos radares e não mais tão alto assim. Então, esse projeto ia trazer pouca vantagem em relação ao B-52, que era o bombardeio a qual que ele ia substituir, o B-70, né? E ia ser mais caro, né, do que o que já existia o B-52, e o alcance era menor que o B-52. E aí, em seguida, também chegou os mísseis balísticos intercontinentais, né, o ICBM. E aí cancelaram de vez o programa do B-70. Então, só foram construídos 2, que foram os protótipos, e logo em seguida, né, em 4 de fevereiro de 69, o projeto foi cancelado. Mas que era bonito, né? Parece o Concorde, né? Então, quando eu vi, nossa, parece o Concorde, né? A mesma ideia de supersônico e tal. Se não falasse, achava que era até um comercial. E é engraçado o jeito que ele voa, né, cara? Que você vê que ele tem a parte da frente que tem a cabine ali, você vê que o bico fica alinhado na horizontal, né? A parte traseira, ele parece que tá descendo e a asa lá de trás é lá embaixo, né? Ela é bem rebaixada, a asa. E você vê que as asas menores, né? Esqueci o nome agora, que normalmente fica lá atrás, esse era o contrário, lá na frente, né? Você vê que o bico, quando ele está em alta velocidade, ele sobe o bico e fica alinhado, como a foto da esquerda. Quando ele está em baixa velocidade, aterrissando, por exemplo, ele abaixa o bico. Você vê que a foto à direita, o bico está mais abaixado, como um Concorde, né? Depois a esquerda subiria, né? Diziam que era para conseguir visualizar o pouso, né? Ele baixava. Não precisaria o perfil aerodinâmico tão bom assim, né? Baixa velocidade. Também tem essa, né? Mas o projeto realmente não foi para frente. Então, 2 desses caras foram construídos. Ô, Marcelão, manda um abraço para o pessoal lá de Sorriso aqui. O Renato Proença está entrando aqui, mandou um abraço aqui. Agora de tarde ele deu um alô para mim no WhatsApp. Aí o pessoal do Sorriso no Mato Grosso. Muito bom. Estamos quase internacional, hein, cara? Se tivesse 100 quilômetros para lá, já era fora do país. Mais um pouquinho para a esquerda ali, né? Já transformava o Remute em Remute internacional. Obrigado, Renato, aí pela presença. Espero que você se divirta. Daí a gente vai ter que chamar de Remote, né? Vai ser mais Remute, vai ser Remote. Muito bom. Sensacional. E agora eu vou trazer minha terceira parte da minha tripartite. Marcelo sempre guarda uma surpresinha das boas para o final, né? Você falou que é 3, espera a terceira, vamos ver. Terceiro não é um avião. É um porta-aviões. Rapaz. Dia 24 de setembro de 1960 foi lançado o USS Enterprise CVN-65. Não é o Enterprise da Star Trek, tá? É o Enterprise da vida real. E ele tem uma particularidade, foi o primeiro porta-aviões com motores a propulsão nuclear. Então foi o primeiro, né, porta-aviões nuclear lá a ser lançado. Mas foi o 8º navio americano a ter esse nome. Então já existiam outros do USS Enterprise antes, eles vão passando aí de um para o outro, então esse foi o 8º, né? Tanto é que a gente chama ele de USS Enterprise CVN-65, né, que é o código dele, para diferenciar dos outros Enterprises homônimos, né? Outra particularidade, que ele é o mais longo navio militar já construído até hoje, embora seja da década de 60, ainda é o mais longo de todos, com 342 metros de extensão. Tem navios maiores, mas não militares, tem de carga, etc., né? Mas militar, esse é até o momento mais comprido, né? Ele foi planejado para ser o primeiro de uma classe com 6 navios, né? Eles fazem
equipamentos, né, em classes, né, e fazem todos iguaizinhos praticamente, né? Então ele era o primeiro dessa classe, mas o custo começou a ficar muito alto, cancelaram. Então essa classe de navios só existiu este navio, o USS Enterprise. Você tem uma ideia do custo? Na época ele custou 451 milhões de dólares, que a dinheiro de hoje seria mais de 4 bilhões de dólares, um cara só, né? E ele tinha capacidade para carregar, dependendo do tamanho da aeronave, até 90 aeronaves entre aviões, helicópteros, etc. A tripulação dele costumava ter 3.000 marinheiros, oficiais, a parte naval, e mais 1.800 para as aeronaves, entre os pilotos os pilotos, né, e o pessoal de suporte aéreo ali. Então, daria quase 5.000 pessoas aí nesse naviozinho, né? E ele permaneceu em serviço por mais de 50 anos, né? Até 1º de dezembro de 2012, ele estava em serviço, né? Então, a nave desenhada aí para 50 anos, pelo menos. E ele foi substituído pelo outro USS Enterprise, o CVN-80, que já é de uma outra classe de porta-aviões, que é a Gerald R. Ford. Na verdade, depois desse Enterprise, veio a classe Nimitz, e depois da classe Nimitz está vindo a Gerald Ford, né? A construção do seu substituto, também Enterprise, já começou agora, no mês passado, em agosto de 2022, e a ideia é entregar o bicho, né, em novembro de 2025, daqui a 3 anos. E essa classe nova, Gerald Ford, vai ter 10 navios que vão substituir os anteriores, que eram da classe Nimitz, e começando aí pelo Enterprise. Vou passar mais uma foto aqui, mostrando o Enterprise junto da Task Force One, que é a primeira força-tarefa com propulsão totalmente nuclear. Então, todos os navios da de avião nuclear. E tem aí a formulazinha famosa de Einstein no conversa, E igual a MC2. Eu não sei por que puseram aí. Não é pintado nem nada, é montado aí em cima, mas não sei por quê. Então, aí nessa foto você tem o Enterprise, o Long Beach e o Bainbridge. E essa foto foi tirada em 18 de junho de 1964. Esse daí é o Enterprise 80? É o 65, é o antigo. Esse é o que tem 342. É o maior de todos. O novo não está pronto ainda, né? Ele começou a ser construído, mas não tem foto ainda do novo Enterprise, que vai substituir esse daí. Mas tem uma foto de um outro navio dessa classe nova, da Gerald Ford, porque o primeiro dessa classe já foi lançado. É esse carinha aí. Esse é o USS Gerald R. Ford, o CVN-78. É o primeiro navio da classe Gerald Ford, e essa foto foi tirada em 8 de abril de 2017, por ocasião do seu lançamento. Olha como é bonitão, hein? Ele não é tão grande, né? Não tão comprido, é um pouquinho menor, mas tecnologicamente, claro, teve muitos avanços, né? Mas não é maior. É demais, cara. E você falou do negócio dele ter parado de fabricar por questão de custo, foi isso? Ele não é que parou de fazer, ele deixou de fazer as outras os outros porta-aviões dessa mesma classe, que eram para ser 6, só lançou o primeiro, foi o primeiro Enterprise, e aí parou porque o custo de produção desse projeto estava proibitivo. Então pararam a produção, até vir a próxima classe, que é a Nimitz, e depois a Gerald Ford. Para fazer essas embarcações muito grandes assim, os caras têm que construir um estaleiro próprio, né? Isso daí não é uma coisa simples mesmo de fazer, tem todo um trabalho de pré-produção aí antes de você começar a entrar numa produção de um negócio desse. Eu vi nesses programas da History Channel, essas coisas assim, de vez em quando eles falam sobre aquelas embarcações vikings, embarcações gregas, que tinha muito conflito em mar, e os caras também tinham esse negócio dos estaleiros, né, da onde construir os navios e depois como transportar. Isso daí já era um problema já há 2.000 anos atrás, né?
Provavelmente, né? Quando começaram a construção de navio, foi o primeiro problema, talvez, né? Como é que eu levo ele? Como é que eu construo ele, né? como construo e boto na água, né? E na hora de botar na água, rezar para não afundar já, né? De cara. O Roberto Nagel está chegando aí, manda um abraço para todos aí. Ele já dando um spoiler aqui, ele vai ser nosso convidado especial para o programa da semana que vem. Já está dando uma informação aí, 13 bilhões de dólares. Manda mais detalhe, o que são 13 bilhões de dólares? É o custo do estaleiro ou é o custo da construção do navio? 13 bilhões é uma grana. Não é uma soma considerável, né? Bom, enquanto o Roberto levanta informação, você não quer mandar uma história aí? Mando sim. Hoje a gente está completando. A gente não, né? Quem me dera fazer parte dessa comemoração. O Roberto falou deve ser cada navio dessa classe, talvez o Gerald Ford, né? Deve ser. Deve ser isso aí. Cada Gerald Ford. Cara, é o preço de um foguete, caraca. Vai lá, manda bala. Não é mole não, né, cara? Então, no dia 23 de setembro de 1976, ou seja, há 46 anos atrás, era apresentado o primeiro show de uma banda épica. Tem uma foto aí desses caboclos aí, ô Marcelo? Vamos ver. Não. Não é essa aqui? Essa daí. Nossa, tá. Esses meninos aí, quem são esses meninos, bicho? Dá para reconhecer a fisionomia dos rapazes. Dá, né? Dá. Eu fui em alguns shows dessa banda aí, cara. Realmente os caras são fenomenais. A qualidade. A gente falou deles, acho que 1 a 2 remutes atrás ali, que eles tinham feito a trilha sonora do Homem-Aranha quando ele estreou lá uma peça na Broadway, né? Um musical na Broadway. A trilha sonora é exatamente do Bono Vox e do The Edge, do U2. Né? É engraçado que desses dois fizeram a trilha sonora do Spider-Man e os outros dois fizeram a adaptação da música de Lalo Schifrin lá do Missão Impossível. Verdade. Olha lá, os caras não querem ficar para trás, né? Então tem a sua colaboração ali também, eles participam de outras coisas. Eu acho isso sensacional, né, cara? Porque você também tem que ter uma vida autônoma ali fora do programa que você tem na sua empresa, no seu grupo ali de negócios, né, cara? Eu acho muito legal, porque cada um tem a sua vertente, e muitas vezes quando você tem uma banda, você não consegue botar suas ideias na banda, né? É o caso que você vê, por exemplo, do George Harrison nos Beatles, né? Ele só foi despontar como um grande compositor lá para o 5º álbum dos Beatles, né? Depois do Sgt. Pepper, acho que no álbum branco que ele começou a colocar suas composições, porque é difícil, né, cara? E algumas pessoas saem dos seus grupos exatamente para montar carreira solo, que a gente citou também o Arnaldo Antunes, que foi o primeiro que saiu do Titãs, porque ele já não conseguia mais botar toda a criatividade dele lá. Eram 8 caras compondo, e na hora de fazer um disco era 1, 2 músicas de cada um, e ele tinha muito mais material. Então é bacana mesmo as pessoas terem essa autonomia de fazer trabalhos independentes. Mas, de qualquer maneira, essa banda aí, ela foi formada por iniciativa do baterista, que chama Larry Mullen. Quando ele tinha 14 anos, ele colocou um anúncio no mural da escola Mount Temple, em Dublin, e o primeiro ensaio da banda, efetivamente, aconteceu em 25 de setembro de 1976. O Larry na bateria, o Paul Hanson, que a gente conhece como Bono Vox, nos vocais, o David Evans, ou Evans, né, que é o The Edge, junto com o irmão dele mais velho, que é o Dick Evans, né, e mais o Adam Clayton no contrabaixo, né. Além deles 4, além deles 5, ainda foram mais 2 amigos do Larry que foram no primeiro ensaio e depois não retornaram mais. O Larry sugeriu que a banda se chamasse The Larry Mullen Band, né? E isso durou só 10 minutos. Quando o Bono apareceu no ensaio, ele destruiu qualquer chance que o Larry tinha de estar no comando. Palavras do próprio Larry, né? Ele achou que por ele ter a iniciativa, tudo, ele ia ser um band leader.
mas o Bonovox ele tem uma personalidade muito forte, ele chegou e dominou o ensaio. E a banda saiu desse ensaio com o nome de Feedback, né? As primeiras influências da banda foram o The Jam, The Clash, The Buzzcocks e os Sex Pistols. E em março de 77, a banda mudou o nome para The Hype. O Dick Evans, que era o irmão do The Edge, ele entrou na faculdade e o resto do grupo começou a pensar em uma banda com 4 integrantes, se era viável. Aí, em março de 78, o The Hype, junto com o Dick Evans, fez a sua última apresentação no salão de uma igreja presbiteriana, em Howth, e os 5 músicos subiram no palco, fizeram um set com 5 músicos, né? E se despediram solenemente do guitarrista Dick Evans, e na segunda entrada entraram os 4 membros da banda, completando o concerto, já com o material original tocado com o nome de U2 e composições próprias. Então, é em março de 78 que eles efetivamente começam com a banda U2, mas eles já vêm desde 23/9 de 76. Aí, no dia de São Patrício, o U2, que é em março, né, provavelmente do ano seguinte, eles participaram de um concurso na Irlanda, né, e o prêmio consistia em 500 libras, e foi o que possibilitou para eles fazerem a primeira gravação de estúdio no Keystone Studio em maio de 78. E em Dublin, uma demo para a gravadora CBS na Irlanda, sendo que foi um marco importante aí para essa afirmação da banda. O Bonovox diz que não gosta do nome da banda, tem vergonha de algumas músicas que eles lançaram, e ele elegeu a Vertigo como a sua música favorita, né? E aí vou deixar um spoilerzinho, que a história do U2 vai se transformar em uma série Netflix. Oh, bacana, bacana. Legal, vamos acompanhar. E aí eu tenho mais uma história também, já que a gente falou do The Clash, né, que foi uma influência do U2, eu tenho uma foto aí também que está fazendo aniversário, que é essa foto que ela acabou sendo capa do disco London Calling, do The Clash, né? Essa foto aí é do Paul Simonon, ou Simonon, e a foto mostra o exato momento em que o Paul Simonon quebra o baixo dele, que é um Fender Precision, durante uma apresentação do The Clash no Palladium, em Nova York, em 21 de setembro de 1979. Então, estamos aí fazendo 43 anos dessa foto, né? Então, essa foto épica, ela seria usada, como eu falei, na capa do London Calling, e quem bateu essa foto foi Penny Smith. Ele registrou essa imagem, que futuramente seria nomeado como a melhor fotografia de rock and roll de todos os tempos pela revista Q, comentando que a captura do último momento do rock and roll, a perda total de controle, né? Isso daí uma noção que a gente tem aí do rock and roll, né? Um comum acordo aí entre todos que curtem rock, que o rock ele é excesso, né? Ele é você passar dos limites, né? E aí, esse baixo aí do Paul Simonon, hoje ele faz parte ali do Hall of Fame do rock em Cleveland. Está lá exposto o baixo do Paul Simonon. E a foto pegou o momento certo, né? Com um ângulo, com a iluminação por trás ali, que deixou um clima meio no ar, assim. Se você não vê assim a guitarra, parece tipo Corcunda de Notre Dame, né? Andando, um filme de terror. É uma obra-prima, né, cara? Uma foto, ela, se você tem o momento correto da foto, é que nem uma pintura, um quadro. O quadro é isso, né? Uma pintura é você congelar aquele momento e você conseguir exprimir. É que no quadro eu acho que o quadro acaba sendo mais fácil, porque você coloca e tira os elementos que você quer dar a mensagem. Quando você consegue captar uma foto que tem movimento, que tem mensagem, que tem toda uma história que você consegue interpretar, torna... E fora o enquadramento, né? Uhum. Torna a coisa muito, muito bacana. É uma arte muito bacana, a arte da fotografia também. A pessoa que tirou a foto era fotógrafo mesmo ou
Você sabe a Penny Smith, ela fez várias fotos para grupos de rock. Você vê que ela, inclusive, está no backstage aí. Ela está tirando essa foto não do público, ela está no backstage. Ela fez várias fotos de rock. Ela era uma fotógrafa, sim. Uhum. Né? Posso até foi nessa pegar... época, né, que não era comum se ter máquina fotográfica assim, à torta direita, né? Tem aqui, ó. Penny Smith, ela era uma fotógrafa. Deixa eu ver se ela está viva ainda. Que eu não... Penny Smith nasceu em Londres. Ela está viva ainda. Em 1949. Tinha 30 anos aí quando tirou a foto. Tem uma foto com o iPhone dela, né? Hã? Tirou a foto com o iPhone em 79. Com certeza não, né? E ela é bonitona, cara. Bem bonitona. É isso aí. Muito bom. Agora vamos trazer uma historinha para vocês aí. Essa vai ser um pouquinho maior, mas vai ser legal. Cadê a história aqui? Opa, que eu inverti aqui as fotos. Um minutinho só. Muito bom. Vou colocar já na tela, porque fotos aqui não tem muito dessa minha história. Dia 22 de setembro de 1791, há 231 anos, nascia o cientista inglês Michael Faraday. Esse foi muito importante aí na ciência, né? Ele contribuiu para o estudo do eletromagnetismo e da eletroquímica, principalmente. Apesar de ter uma pequena, né, pouca educação formal, mesmo assim é considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Dentre suas descobertas, incluem princípios básicos da indução eletromagnética, diamagnetismo e eletrólise. Em 1821, logo depois que Ørsted, um outro cientista, descobriu que a eletricidade e o magnetismo eram associados entre si, Faraday publicou um trabalho que chamou de rotação eletromagnética, elaborando os princípios de funcionamento do motor elétrico. Não foi ele que construiu depois, em larga escala, o motor elétrico, mas aí estavam os princípios do motor de elétrico. Funcionamento, né? Em 1831, ele descobriu a indução eletromagnética, o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. Olha só, na base para tudo isso. Suas ideias sobre os campos elétricos e magnéticos e a natureza dos campos em geral inspiraram os trabalhos posteriores fundamentais nessa área, como as próprias equações de Maxwell. Então, tido como um dos grandes aí. E Maxwell se inspirou no trabalho de Faraday. Além disso, ele trabalhava na parte química, ele descobriu o benzeno e também inventou uma forma inicial do bico de Bunsen, que é utilizado aí até hoje aí nos laboratórios químicos. Então, portanto, ele é considerado o fundador da eletroquímica. Criou termos que a gente usa também até hoje, como eletrólito, ânodo, catodo, eletrodo e o íon. Né? São nomes que ele criou, ele cunhou na época, né? Também ele foi o primeiro e mais importante professor fulleriano de química na Royal Institution. Então, né, o professor fulleriano é uma cadeira que tem lá, e ele foi o primeiro e mais importante dessa cadeira. É um cargo vitalício, né? Tanto é que a unidade de capacitância do sistema internacional foi nomeada Faraday, justamente em homenagem a Faraday. Outro experimento dele famoso é a gaiola de Faraday. É um experimento conduzido pelo próprio Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Tá aí, então, nós temos não é uma foto, né, um quadro, né, com ele com uma idade média, aí, né? À direita, uma estátua de Faraday, e à esquerda, um daqueles símbolos que se coloca nas casas, nos locais onde, no caso, Faraday trabalhou ali como aprendiz, lá na Inglaterra, né? A gente falou dessas placas aí em Londres, né? Essa é um pouquinho diferente, porque não é azul, né? Não é azul, é verdade. A gente falou do Fred Mercury e do Turing, né? Alan Turing. Isso. Essa eu acho que é outra instituição, né, que cuida dessa plaquinha, né? Tá aí. E, para finalizar, duas citações de Faraday.
Abre aspas. Um homem que tem certeza de que está certo é quase certo que está errado. Fecha aspas. Sem dúvida. Em outra citação nessa linha, né, abre aspas, não há nada tão assustador quanto alguém que sabe que está certo. Fecha aspas. E Faraday faleceu em 25 de agosto de 1867, aos 75 anos de idade. Tá, então, uma homenagem a Michael Faraday. Muito bacana, esse cara é importantíssimo também, né? Muito. Esse é outro o polímata aí também, né? Físico, cientista, químico. É um estudioso fantástico também, cara. E vem do berço do mundo, né, cara? Londres também Londres, Paris, tiveram muitos gênios que saíram de lá, né? Tanto na parte de desenvolvimento de tecnologia, ciências, quanto também na literatura, nas artes, né? Até o momento que aí os Estados Unidos é que passou a liderar essa inovação, né, científica, né? E justamente nosso convidado Roberto Nigensen vai falar justamente sobre isso no próximo Remute, sexta-feira que vem, como é que teve essa virada para os Estados Unidos passarem a liderar tecnologicamente e cientificamente o mundo por um tempo aí. Não vamos perder, então. Eu estarei aqui. Eu também. Espero que vocês também. Remute dia 30, então, com a participação do Roberto. Perfeito, dia 29, desculpa, dia 30 de setembro. Dia 30. Sensacional. Beleza. Vamos a algumas comemorações suas aí? Vamos. Aniversariando hoje também, fazendo 60 anos, cara, uma série americana que, participou da minha infância, deve ter participado da sua também. Tem a foto deles aí? O Roberto já é nós, tá na fita aí, claro. Tem o episódio do Cosmos, a nova série que fala sobre a vida de Faraday. Olha, eu não tinha visto esse comentário do Roberto, hein? Muito bom. Bem legal. Eu Cosmos, a nova série que é com o nome do cientista lá, Tyson, né? Não sei quem está apresentando. O Roberto, ajuda aí, qual é o nome dele? Tyson, né? Daqui a pouco a série original Cosmos é do Carl Sagan, né? Mas já foi a nova série Cosmos, que é desse outro físico negro americano, que eu sempre confundo o nome dele. Mas falemos da série The Jetsons. Os Jetsons, cara. Em 23 de setembro de 1962, ou seja, 60 anos atrás, estreava nos Estados Unidos o desenho animado Os Jetsons, primeiro programa colorido transmitido pela ABC TV. Os Jetsons é uma série animada de televisão produzido pela Hanna-Barbera, que também fazia todos os desenhos que embalavam, todos não, né? A gente tem outras, tem o Walt Disney, tem os Toons lá, também tem um monte de outros que faziam. Mas a Hanna-Barbera, ela tinha uma gama enorme ali de personagens de desenho animado, e os Jetsons era um deles, né? Os Jetsons, os Flintstones, né? São exemplos ali dos programas dos personagens da Hanna-Barbera, né? Só um parênteses aqui, né? Só o pessoal que é mais novo, né? Não achar que Hanna-Barbera é o nome de uma mulher, né? Não era Hanna-Barbera, eram duas pessoas, William Hanna e Joseph Barbera, né? Isso. O Hanna-Barbera. Era uma dupla, e eles escreviam também, e eles produziam, eles faziam as produções dos seus próprios programas, né? Eles participaram ativamente aí por muito tempo da produção dos programas. Olha lá, o Roberto respondeu. Isso, Neil deGrasse Tyson, exatamente. Esse é o apresentador da nova série Cosmos. Está disponível no plataforma de streaming, que eu não lembro qual. Neil deGrasse Tyson. Tá, isso aí.
Então, a série original dos Jetsons teve 24 episódios que foram transmitidos a cores nas noites de domingo pela ABC entre 1962 e 63. Foi uma das séries mais populares da dupla Hanna-Barbera, enquanto os Flintstones viviam num mundo com máquinas tracionadas por aves e dinossauros, os Jetsons eram uma família de 2062. Ou seja, a gente tem um outro aniversário também agora em 2022, porque o George Jetson, o protagonista da história, ele tinha 40 anos, então ele é nascido em 2022. Oh, mas não, ele deve ter nascido agora, hein? Exatamente. Quem será que é o futuro Jetson? Então a série ela projetou como seria o futuro 100 anos para frente, né? De 1962 para 2062. E o George tinha 40 anos na época, então ele nasceu em 2022. Os Jetsons moram numa cidade chamada Orbit City, e a arquitetura da cidade ela segue aquele estilo chamado Googie, que parece aquelas caixas d'água, né? Aquelas torres que parecem um disco voador em cima, que tem um pilar que suspende elas. A cidade inteira era formada nesse estilo Googie, né? Que a gente vê em um monte de cidades aí, capitais do mundo. Você tem aqueles restaurantes panorâmicos, tudo que seguem mais ou menos o estilo dos Jetsons, né? E os Jetsons moravam em um apartamento panorâmico desse estilo aí. A família do George Jetson, que eu já falei tinha 40 anos, tinha a Jane, né, que era a mulher dele com 35 anos, e ela era dona de casa. A Judy, que era a filha mais velha com 15 anos, frequenta a escola secundária Orbit. E o Elroy, de 6 anos, que estuda na Little Diaper School. Também tinha a empregada doméstica, que era o robô Rosie, e a família tinha um cão chamado Astro, que ele mudava as consoantes para um som mais de R para parecer um rosnado. E olha só as coisas interessantes desse seriado, né? O Jetson ele era um empregado típico e a sua vida era ir para o trabalho com o seu carro aéreo, que lembrava um disco voador. Essa foto aí mostra o carro dele, né? E a sua jornada era uma jornada de trabalho reduzida. Ela era de 1 hora por dia, 2 dias por semana. Essa era a jornada de trabalho dos Jetsons. Então, se Deus quiser, o nosso futuro aí vai ser isso daí, né? Reduzir. Espero que não chegue daqui a 40 anos só isso, né? Senão, pode reduzir antes, né, cara? Mais qualidade de vida, né? Porque tem uma série de coisas que eu vou falar agora que eles preconizaram aí, eles previram o futuro de uma série de coisas, né? Como, por exemplo, os smartphones, né? Que você fazia as chamadas de vídeo olhando ali para uma tela. Você tinha chamada de vídeo também no smartwatch, né? Também, hoje a gente ainda não está lá, mas em breve, quem sabe, a gente já faz chamada de vídeo também pelo relógio, né? Eles possuíam TVs de tela plana. A gente, na época, tinha as TVs de tubo e a gente já via que eles tinham aquelas TVs na parede mesmo, coladas, que você não via o tubo. E quando aparecia uma TV suspensa, ela era uma TV bem fininha, né? Então, eles já previam essa eliminação do tubo catódico, que você acabou de falar, foi isso? Tubo de raios catódicos. O jornal, na época, era lido em uma tela... Inclusive, falou um dos inventores disso daí, né? Alguns remutos atrás, né? Quem foi o cara que inventou isso aí? O tubo catódico, né? Exatamente. O jornal que eles liam era um jornal que passava numa tela gigante e as imagens do jornal tinham movimento, que nem os papéis lá do Harry Potter, né? As imagens dos Jetsons, elas eram em movimento, como a gente vê hoje em dia, quando você pega um tablet para ler notícias, as notícias todas se movem ali, você tem vídeo junto com a notícia, né? Outra coisa que eles previram também era o uso de esteiras rolantes para humanos e para cães, né? Então a gente tem hoje, você vê em aeroportos, você tem aquelas longas travessias que tem que fazer, você tem as esteiras rolantes, e nos Jetsons isso já era uma realidade. A gente, na época, quando assistia isso, a gente não imaginava que seria viável você ter essas esteiras rolantes, mas hoje a gente vê
o quão prático ficou. Eles também tinham câmeras de bronzeamento artificial e eles faziam viagens à Lua. Olha só que interessante, o seriado ele é de 62, a gente não tinha ido para a Lua ainda, mas eles faziam viagens para a Lua como férias, né? Tanto que tem um episódio que o Elroy, o filho mais novo, ele vai com os seus colegas escoteiros para a Lua como se fosse para a praia, né? E o interessante é exatamente isso, a gente não tinha a noção de como era a Lua, né? E eles já mostravam eles passeando na Lua, indo para a Lua a passeio, né? Também tinha umas coisas interessantíssimas, cara. Hoje eu vi uma série de comidas que são feitas, porque eles nos Jetsons eles mostram aquelas comidas instantâneas, né? Que você bota uma bolinha dentro de um negócio que parece um micro-ondas e aquilo vira uma baita comidona, né? Então, hoje a gente já tem esse recurso do micro-ondas e tem uma outra coisa que é muito interessante, que é aquele negócio das impressoras 3D para comida. Você já viu isso? Que eles fazem um monte de coisa assim, chocolates, massas, essas coisas que você consegue ter um pouquinho mais de consistência, eles montam como se fosse montam no 3D mesmo, né? Eles vão fazendo o desenhinho daquilo lá e monta cada prato maluco com esse negócio. Inclusive tem uma empresa chamada Food Inc., uma rede chamada Food Inc., que é exatamente dessas máquinas que fazem essa impressão 3D. Então, já mostra esse avanço, a gente chegando numa coisa muito parecida aí com os Jetsons, né? E o mais engraçado é o Elroy, ele tinha um assistente pessoal eletrônico que parecia um radinho, né, que ficava ali do lado da mesa de estudo dele, e ele trazia a lição de casa do colégio e perguntava coisas para o radinho, que nem a gente pergunta hoje para a Siri, né? É muito legal. E o radinho respondia as coisas para ele. Então já temos aí uma série de semelhanças com coisas que os Jetsons previam que a gente já tem hoje, né? Despertador com comando de voz, robô que limpa a casa. Então tem um monte de coisa bacana aí que veio dos Jetsons, né? E o Jetsons inspirou, né? Aí, só para complementar aqui, foi lançado um filme dos Jetsons em 1990, né, chamado o The Movie, né, o filme dos Jetsons mesmo, em 1990. Em 2017 foi lançado também os Jetsons e o robô WrestleMania, que é um lutador de WWE, que é o World Wrestling Entertainment, é uma empresa americana de promoção de luta livre, e eles ajudaram a patrocinar esse filme dos Jetsons também para promover o negócio da luta livre, né? A WWE também se ramificou em outros campos, incluindo cinema, futebol americano e outros empreendimentos. Então tem os Jetsons e WWE, e estava programado agora, para o aniversário de 60 anos, o lançamento, agora em 23 de setembro de 22, um outro filme com animação por computadores, dirigido por Conrad Vernon, que é da DreamWorks, e é o mesmo diretor da Festa da Salsicha, Família Addams, Shrek, Madagascar, Monstros e Aliens, e a gente está aguardando novidades aí com relação aos Jetsons. Enquanto a gente aguarda, podia soltar um trechinho aí da abertura dos Jetsons, só para a gente fazer aquele saudosismo lá, a gente matar a saudade. Eu caí da internet um pouquinho aqui, acho que vocês repararam, né? Minha internet aqui deu um problema, mas consegui retomar aqui. Vamos lançar, então, essa abertura? Se puder.
A chegada do astro. Muito engraçado. Sensacional isso, né, cara? E mostra essas coisas que a gente estava falando, né? Da esteira, ele chegando para a jornada de trabalho curta dele lá na empresa, né? Onde ele trabalhava. O patrão dele ele chamava Cosmo Spacely, da Spacely Space Sprockets. Os nomes que eles criavam eram muito legais, né? E é engraçado o nome também, Jetsons, né? Os filhos do jato. Né? Será que é porque o jato era uma coisa nova naquela época? Ali? Será? Talvez por isso, mas também a gente pode fazer uma relação com a Joan Jett, que faz aniversário também. Oh, fez aniversário. Joan Jett, tudo a ver, né? Joan Jett, Jetsons. Vai ver que eles são filhos da Joan Jetson. Jetson. Pois é. É isso. Tudo bem, eu vou melhorar da próxima vez nas piadas. Os trocadilhos não funcionam muito bem. Mas vamos lá. Bom, eu tenho mais uma historinha aqui, depois você vai para os aniversariantes e depois temos o Remote News, é isso? Isso daí, garoto. Muito bom. Agora vamos pegar a nossa audiência aqui de calça curta, hein? Vamos fazer uma perguntinha, vamos ver se o pessoal vai saber. No dia 23 de setembro de 1889, hein? Há 133 anos, era fundada uma empresa japonesa. Era fundada pelo artesão Fusajiro Yamauchi. No Brasil? Não, japonesa. No Japão. Tá. Né? Lá no Japão era fundada uma empresa por essa pessoa, né? E ela produzia, na época, cartas para um jogo, uma espécie de baralho, né, japonês, chamado Hanafuda. E depois foi mudando a linha de produtos, e até hoje ela está aí no ar, e todo mundo conhece, e alegrou a infância de todas as idades, aí, desde os anos 70, 80 até hoje, está alegrando os jovens de todas as idades. De que será que eu estou falando, hein? Que empresa japonesa é esta? O Roberto já deu uma sugestão de pauta aqui, hein? Cachorro. Não, eu achei demais, cara. Fiquei pensando aqui, me tirou até a concentração aqui da empresa japonesa. Fiquei pensando na cachorrada aqui, que também embalou aí os... É bacana um tema de cachorro. Não é? É legal pra caramba. Eu vou adicionar aqui a imagem. Temos aí o jogo de baralho deles, né? E o canto superior direito tem o primeiro logotipo deles, que não dá para entender nada, não sei quem fala japonês, né? É um logo que foi utilizado desde a fundação até 1950. E no canto inferior esquerdo, o logo da próxima década, de 50 a 60. E ali tem pequenininho o nome da empresa que é usado até hoje, que o Roberto já matou a charada, Nintendo. Nintendo Karuta é o nome da empresa. Na época era Nintendo Karuta, depois ficou só Nintendo, né? E ela era realmente produzir esses tipos de baralhos, e foram mudando as linhas de produto. Ela se tornou pública nos anos 60, em 1960, e acabou, alguns anos depois, em 1977, lançando o seu primeiro console de jogos, que é o Color TV Gamer, que é esse bonitão aí. Ele foi lançado em 1977, foi produzido até 1983. No cantinho superior direito você vê uma tela do jogo, né? Então é muito parecido com o telejogo que a gente teve aqui no Brasil. Mesmo estilão de jogo, né? Acho que talvez até o telejogo seja uma versão dele. Não tá com cara mesmo. Tem uns padzinhos ali. E esse produto teve venda total de 3 milhões de unidades. Mas o seu reconhecimento internacional veio alguns anos depois de lançamento desse produto, em 1981, com o lançamento do jogo, para rivalizar o Pac-Man, foi criado pela Nintendo o Donkey Kong. O Donkey Kong! Puta, joguei muito isso, cara. Eu também. O Donkey Kong, ele foi o criador do Donkey Kong, da Nintendo, né? Ele se inspirou em 3 histórias, né? Uma junção, você pode pensar realmente junto essas 3 coisas: o Popeye, a Bela e a Fera e o King Kong. Ele juntou todas as 3 ideias num único produto, que é o Donkey Kong.
E botou o Mario Bros ali para martelar Então, ele não era ainda o Mario, mas o Mario vem logo em seguida, né? Parece com o Mario, né? Depois o primeiro jogo, o console que eu mostrei agora há pouco, Color TV Game, era um console de mesa, não era portátil. O primeiro console, o primeiro eletrônico portátil foi o Game & Watch, que foi produzido de 1980 a 91, que é o da esquerda. E o primeiro de mão foi o Game Boy de 89, que é o da direita, né? E o Game Boy tinha uma vantagem em relação ao Game Watch, porque o Game Watch ele vinha com um jogo só. Você vê que está escrito ali em cima, Donkey Kong 2. Então, cada jogo tinha cartão, não tinha como mudar. Não trocava o jogo. Cada game desse era um produto diferente que você tinha que comprar, completinho com tudo, né? Já o Game Boy não, ele mudava o jogo, né? Então isso foi uma grande diferença entre esses dois produtos aí. O próximo console da Nintendo foi o chamado Nintendo Entertainment System. E logo depois, foi lançado em 83. E em 1990 veio o seu sucessor, o Super Nintendo, né? E nessa época, quando saiu o Nintendo Entertainment System, né, saiu também aí sim, em 1983, o Mario Bros, que foi lançado como arcade, né, lá nos fliperamas, e também com versão para o Nintendo. E 2 anos depois, em 1985, saiu o Super Mario Bros. E aí tem uma foto que resume bem a história dos consoles da Nintendo, que é a foto à esquerda, parece um robozinho, né? Mas é uma pilha. Embaixo você tem o Nintendo Entertainment Systems. Apoiado nele nós temos o Super Nintendo, depois o Nintendo 64, o GameCube e o Wii, que foi um dos últimos lançamentos aí de console, né? Do lado direito, o último lançamento deles, o Nintendo Switch Lite, que foi lançado em 2019. E, para finalizar as imagens da Nintendo, nós temos aí, da esquerda para a direita, os senhores Takashi Tezuka, Shigeru Miyamoto, e aí esqueci de colocar o nome do terceiro, olha só. Estou sem o nome do terceiro aqui, esqueci de colocar. Mas os três foram os principais criadores dos jogos Nintendo, como Mario Bros, Donkey Kong e o The Legend of Zelda. Foram eles os criadores dessas lendas do videogame, né? Finalizando, né, o faturamento atual da Nintendo é de 13,7 bilhões de dólares. Esse foi o faturamento de 2021, contando com 6.547 funcionários. E é isso, resumidamente, né? O início da Nintendo. Opa, chegou o Boris aí. Esse deve ter jogado bastante Donkey Kong também, né? Cara, isso era demais, cara. Até telejogo, eu fui muito viciado nessas coisas, telejogo, Atari, esses Game Boy, até Aquaplay, cara, eu era viciado. Aquaplay era um pouquinho diferente, né? Estilo, né? Não precisava de bateria, nada disso, né? Precisava de água. Aquaplay. Cara, eu gosto muito de jogo, cara. O jogo é muito legal. Jogo de carta, jogo de War, nossa senhora. Essa cultura a gente perdeu um pouco, né, cara? Mas eu lembro que a gente ia final de semana para sítio, essas coisas, molecada chegava de noite, cara, atravessava uma noite jogando War, cara. Putz, era muito legal. Realmente, o pessoal falava de telejogo e outros estragavam a TV, né? Se deixasse a mesma tela parada há muito tempo, o fósforo podia queimar, né? Como a gente vê alguns monitores, né? Na época dos monitores verdes, tinham uns sistemas aí que ficavam sempre naquela mesma tela, você via quando desligava, ficava marcado. Mas aí precisa muito tempo, né? Pois é. Nossa senhora, tá falando de coisas do Arco da Velha mesmo, né? Fica marcada com a imagem. Combinar para jogar o War, hein? Ah, cara, puta, isso é legal, hein? Só que lembra que quando a gente jogava com 6, o jogo demorava 3, 4 horas, né? Tem um jogo de War que tá rolando há alguns meses lá entre Ucrânia e Rússia, lá vai demorar um pouquinho para acabar lá. Pois é. Tá vendo aquela conferência da ONU lá também, uma pessoa que discursou lá falou assim, a gente está muito focado no negócio da guerra da União Soviética.
União Soviética, da Rússia com a Ucrânia, mas no mundo estão ocorrendo mais de 30 conflitos e guerras. Né? Não é só ali, o foco está ali, porque a mídia está muito em cima ali, mas a gente tem no mundo aí rolando mais de 30 conflitos aí entre países, né? Cara, as gerações passam e as pessoas não se entendem. Uhum. Mas vamos falar dos aniversariantes aí? Vamos começar, vamos abrir aqui com um cara bonitão. Eu mandei umas fotos, dá para passar essas fotos aí rapidamente? Vou deixar todas aí que você mandou juntas, já que você vai falar de todos, né? Aham. Tem um cara bonitão ali, esse daí do canto superior esquerdo aí. Esse cara tá fazendo aniversário junto com os Jetsons, tá fazendo 60 anos também, no dia 23 de setembro de 62. Paulo Ricardo, antigo RPM, uma figuraça. Eu tive uma oportunidade incrível, cara, de fazer uma jam session com ele quando ele foi uma vez no Lanterna, uma casa noturna aqui de São Paulo. Eu estava tocando nessa casa e ele entrou e o garçom veio falar assim: o Paulo Ricardo tá aí, ele tá querendo fazer uma jam com vocês. Eu falei: nossa senhora, manda o cara subir. Gente fina no último grau, um cara espetacular, subiu no palco, cantou acho que umas 5, 6 músicas com a gente, ficou uma meia hora no palco cantando, foi mega agradável, a gente trocou telefone, cara, gente boa no último grau. Parabéns, Paulo Ricardo, aí pelos seus 60 anos, muito bem vividos, pelo legado que você deixou, pela história e por fazer a juventude da gente muito feliz. Eu também tenho uma história com o CPM, mas não foi a banda, não, foi o sistema operacional. Ah, é? Já falou do CPM aqui, né? Ele falou do CPM, mas esse daí é o RPM, né? Ah, RPM, tá. Nossa, esse é o RPM. Ah, RPM a gente vê toda hora no disco rígido lá. Disco rígido no carro. Vamos lá, quem mais aniversaria aí? A Hortência, a rainha Hortência, né? Também do dia 23 de setembro de 59, está fazendo aí, então, 63 anos. Também foi outra pessoa que deu muita alegria para a gente, muito orgulho de ter a Hortência. Outro aniversariante aí é o Bruce Springsteen, de 1949, também do dia 23. E o Julio Iglesias, esse galanzão. O Julio tem uma história interessante, né? Porque antes de ser cantor, ele dedicou ali o fim da adolescência dele à carreira desportiva. E ele chegou a se tornar um jogador semiprofissional. Ele atuou no time juvenil do Real Madrid na posição de goleiro, de 58 a 62. Você sabia dessa? Não sabia não. Esse daí é outro astro aí que despontou aí no futebol. O Rod Stewart também chegou a jogar futebol pela seleção escocesa, né? Era outro atleta. E o Julio Iglesias parece que tem uma superstição de só tirar foto com um perfil meio que, né, do lado direito, né? Ele nunca tem foto pro outro lado. Então, mas aí tem uma história, né, cara? Aí eu vou contar para vocês essa história, já que a gente tá fazendo fofocas aqui de caras, né? Na noite de 22 de setembro de 63, ou seja, aí o cara tava aí para fazer 20 anos de idade, né? Ou, na verdade, 20 anos de idade, ele sofreu um acidente próximo de Madrid que deixou ele semi-paralisado, um acidente de carro, e ele ficou 1 ano e meio com poucas chances de voltar a andar. Mas Joseph Klimber Iglesias não desistiu. Internado no hospital Eloy Gonzalo, em Madrid, ele passou a escrever poemas românticos que encantaram as enfermeiras e elas arrumaram um violão para o Júlio, que transformou seus poemas em música. E aí vocês já sabem o que aconteceu com esse fantástico artista também. Galanzaço, né? Galanzaço. Sim, minha mãe ouvia direto os discos dele, né? Conheço as músicas por causa disso, né? Essa é música boa. E aí, em memoriam, o ator Mickey Rooney, não sei se você lembra do Mickey Rooney. Sim. Mickey Rooney, ele já era velho quando eu nasci, ele é de 1920, ele fez muito filme com a Judy Garland, ele é bem do começo do século, e aí quando eu já tinha 1970, 80, começou a passar os filmes com ele já era velhinho, né? Então, Mickey Rooney faleceu em 2014, ele é de 23 de setembro também. O Joe Contrain,
né? Também é um saxofonista do jazz norte-americano, também do dia 23 de setembro de 1926. E o Ray Charles, que está aí, a foto desse ilustre senhor maravilhoso, Ray Charles, do dia 23 de setembro de 1930. Então, um abraço aí para os aniversariantes. Tem até a piadinha aí que mostra que o Ray Charles voltou agora, né? O sucessor da Rainha Elizabeth é o Ray Charles também, né? Eu queria saber quem é o Ray Charles II, né? Porque eu conheço o primeiro e o terceiro. Então, precisa olhar a história, quem são os anteriores, né? Qual é o Ray Charles que ficou perdido aí? Mas o senhor simpatia, né? A cara do Ray Charles. Figuraça. Bom, e chegou a hora do nosso Remote News. Bora lá. Para a gente ouvir preparado. Umas noticiazinhas aí legais. Então vamos lá, vamos começar. Bora lá. Remote News, sua fonte confiável de notícias inverídicas. Chocado com as notícias de feminicídio e agressões a mulheres que repercutem diariamente na TV, o maestro, poeta, psicólogo e ativista Compadre Washington, do grupo El Chan, publicou um livro sobre a sua experiência em relacionamentos. O livro dele também ensina técnicas de jardinagem, dá dicas de culinária e mostra com detalhes o processo criativo para escrever poesias e músicas de sucesso. Segundo ele, as mina piram. Sabe nada, inocente. A gigante farmacêutica Pfizer soltou um comunicado informando que houve uma mistura não intencional de duas linhas de produção de seus principais produtos. É possível, portanto, que ao consumir sua pílula azul, a pessoa fique protegida contra a Covid-19. E, da mesma forma, ao ser vacinado contra a Covid-19, pode ser que o homem experiencie um efeito de enrijecimento que dure por pelo menos 90 dias. O guitarrista e um dos fundadores do grupo australiano AC/DC, Angus Young, rebateu as críticas recentes que dizem que o grupo lançou 11 discos tocando a mesma música, apenas mudando a letra. Segundo o guitarrista, foram 12 discos. Jeff Bezos e Elon Musk anunciam uma joint venture entre a AWS e a SpaceX. A ideia é levar o conceito de armazenamento e processamento de dados em nuvem a um novo patamar. Os foguetes da SpaceX levarão Space Data Centers da AWS para a órbita terrestre, que se comunicarão com a internet através da rede Starlink. Os dados ficarão, portanto, além das nuvens. O projeto se chama Icarus. De acordo com o pai do projeto, engenheiro Dédalus, o único cuidado é não deixar o Space Data Center muito próximo ao Sol para que suas asas não derretam, o que poderia provocar uma queda fatal dos servidores. Breaking News. O meu parente, Julio Iglesias, revelou essa semana seu pai era membro da Cosa Nostra, onde era conhecido como Wilson Chiesa. Ele fugiu da Itália no começo do século passado e foi morar no Reino Unido, onde trocou seu nome para Winston Churchill. E mais tarde foi morar na Espanha. Ele conheceu uma missionária católica com quem teve um filho e, por ter nascido no mês de julho, foi batizado como Júlio Iglesias. Muito bom e boa noite. Esse foi o seu Remote 27. Muito obrigado por nos assistir até agora. Valeu. Sensacional. Não percam, semana que vem a gente com a participação do Roberto Nigfind, é isso? Nigenfind. Não percam. Fácil aqui, né? Sensacional. Prometo que a semana que vem menos trocadilhos. Não tem problema. Valeu, gente. Bom fim de semana e nos vemos na semana que vem. Até lá. Valeu, galera. Até dia 30.